Olá, eu sou a professora Giovana Veronese e eu dou aula de gramática na turma ITA do Poliedo de São José dos Campos. E eu vim aqui para resolver com vocês a questão 19 do simulado. Essa questão pedia para você indicar qual era o valor semântico do trecho sublinhado em dois momentos do texto. Eu já até coloquei aqui na lousa os dois trechos, né, para que a gente juntos avalie qual é o sentido desses trechos sublinhados. Bom, o que vai acontecer nesse primeiro aqui? Tinha ela 36 anos, posto só aparecesse 32. A conjunção que nós temos aqui, unindo essas duas orações, nós temos duas orações. Tinha ela 36 anos, parecesse 32. Esse posto, ele serve para unir as duas orações. Aqui vai ficar implícito o termo que. Quando a gente fala posto só parecesse, eu estou falando posto que parecesse, só parecesse 32 anos. Então esse que, apesar de não estar escrito no texto, ele ficou implícito, tudo bem? E o que você precisa saber? Essa conjunção, posto que, quando ela une orações, ela pode transmitir duas ideias. O posto que pode transmitir uma ideia de causa. Isso é muito importante você saber. Só que para que o posto que transmita uma ideia de causa, ele vai ter que unir ideias que sejam complementares. Então toda vez que você tiver uma ideia de causa, você vai ter ideias que se complementam. Vou colocar aqui, ó, ideias complementares. Certo? Como assim, Giovana, ideias complementares? Então vou dar um exemplo para você entender. Vou dar um exemplo super fácil. Então vamos supor que eu fale assim, estou de casaco. Estou de casaco. Posto que está frio. Então eu queria que você entendesse que frio é complementar a casaco. Você estar vestindo um casaco é complementar a estar frio, certo? Frio e casaco são coisas que se complementam. Então na hora que eu falar que eu estou vestindo um casaco, posto que está frio, eu estou dizendo que eu estou vestindo um casaco porque está frio. Visto que está frio, né? Uma vez que está frio. Então, estar frio é a causa de eu estar de casaco. Então, você tem aqui o posto que indicando essa ideia de causa. Agora, o posto que, ele também vai poder indicar uma ideia de concessão. O que vai ser essa ideia de concessão? Esse é um nome que aparece muito em prova, que vocês precisam saber o que significa. Concessão é uma ideia de oposição. Ele vai unir ideias opostas, ok? Então a gente vai falar aqui, ó, vou colocar aqui embaixo que a concessão vai ser a união de ideias opostas. Eu vou colocar o mesmo exemplo, só que eu vou mudar um detalhe. Eu vou falar que eu estou de casaco, posto que esteja calor. Aí você fala, nossa, mas como assim? Casaco e calor? Uma coisa se opõe à outra, né? Pô, se tá calor, você não devia estar vestindo um casaco. Então nós temos aqui uma ideia de oposição, são duas coisas que se opõem. Então esse posto que, quando ele lida com essas duas ideias opostas, ele passa a ter esse valor de concessão. E nesse caso, ele vai ser sinônimo de conjunções como embora eu estou de casaco, embora esteja calor. Ou ele vai ser sinônimo de mesmo que eu estou de casaco, mesmo que esteja calor. Tudo bem? Então por isso que a resposta para esse posto era a resposta de concessão. Porque vamos pegar isso que eu expliquei e vamos voltar lá para o texto original. Tinha ela 36 anos, embora ela parecesse 32, ela parecesse mais nova. Então ele está dizendo aqui uma ideia de oposição. Ela é velha, ela é uma pessoa mais velha, embora ela tenha a aparência de uma pessoa mais nova. Tudo bem? Então temos aqui uma ideia de oposição e daí esse posto ter o sentido de concessão. Daí que era a resposta concessão. Aí você pode me perguntar assim, mas lá nas alternativas tinha uma possibilidade de adversidade. Uma das alternativas falava em adversidade, a alternativa D, né? Adversidade. E eu aprendi que a adversidade é uma ideia de oposição. É verdade.
A adversidade também é uma ideia de oposição. Só que o que vai acontecer? Nós vamos ter conjunções diferentes. Quando você tem uma ideia de concessão, você vai ter as conjunções embora, mesmo que, ainda que e o posto que. O posto que é de concessão. Quando a gente fala em adversidade, apesar de serem ideias opostas também, as conjunções vão ser diferentes. As conjunções adversativas vão ser mas, porém, contudo, entretanto, todavia e no entanto. Apenas essas. Então aí sim você poderia falar que era uma ideia de adversidade. Como aqui não foi usada nenhuma delas, aqui foi usado o posto que, por isso que a resposta teria que ser concessão. Certo? Essa era a primeira parte da questão. Aí vinha a segunda oração, que particularmente é um pouquinho mais tranquila de ver a ideia. Né? A gente tem aqui, não há castelo mais vasto do que a vivenda destes bons amigos. Nós temos aqui essa expressão mais do que. Toda vez que você tiver essa expressão mais do que, eu corro mais do que você, certo? Eu como mais do que você, eu estudo mais do que você, nós estamos fazendo uma comparação. No caso, do jeito que eu estou falando, eu estou comparando as ações, né? Se eu falar que eu corro mais que você, eu estou comparando uma ação com outra ação. Aqui, no caso, a comparação está sendo de uma característica. Então, quando a gente fala que não há castelo mais vasto do que a vivenda, então eu estou dizendo que a vivenda é mais vasta, ela tem essa característica, é maior do que qualquer castelo que exista no mundo. Então nós temos aqui uma ideia de comparação, tá? Quando você tiver essa ideia de comparação, a conjunção é esse do que, mas esse mais aparece junto, né? O mais está na oração número 1 e esse do que, ele é a conjunção que de fato vai dar essa ideia comparativa. Uma pergunta que fazem bastante aqui é se esse do que está certo. Tem muita gente que tem na dúvida se o certo não seria não há castelo mais vasto que a vivenda destes bons amigos, né? Muitas pessoas me perguntam isso, mas o certo é falar mais vasto que ou mais vasto do que? Para a gramática, as duas formas estão corretas, tá bom? As duas formas estão de acordo com a norma, não tem problema. Você pode deixar, se você quiser, essa preposição implícita, tá bom? E com isso, a gente chega na resposta, que era uma ideia de concessão e uma ideia de comparação. Aqui, no caso, resposta letra C.